Redes de computadores. O nome genérico host é atribuído aos dispositivos conectados na rede. Todo host possui um endereço que o identifica na rede, que é chamado de endereço IP. Cada peça possui um número único de fábrica que o identifica, o MAC address. Dispositivos de rede. Temos o modem, modulador, demodulador, enfim. É responsável por converter o sinal analógico em um sinal digital ou vice-versa. O hub conecta vários dispositivos em rede, não oferece muita segurança, envia as informações para todos na rede. O switch ele permite interligar vários dispositivos da forma mais inteligente que o hub, pois no switch os dados são direcionados aos destinos corretos. Roteador, ele já trabalha no nível de rede. Em um mesmo roteador podemos definir várias redes diferentes. Ele também cria uma rota para os dados. Access Point, o ponto de acesso opera de forma similar a um Swift, só que em rede sem fio. Backbone é a estrutura principal dentro de uma rede. Na internet é a espinha dorsal que suporta, ou seja, as principais ligações internacionais. Topologia de rede. Barramento. Todos os dispositivos estão conectados no mesmo canal de comunicação, o que torna o tráfego de dados mais lento. E se o barramento se rompe, pode isolar parte da rede. Outra topologia, anel, em forma de anel. A estrutura em anel conecta um dispositivo no outro. Para que todos os computadores sejam conectados, é necessário que estejam ligados. Se o anel for simples, ou seja, de única via de dados, um computador desligado já é o suficiente para tornar a rede inoperante para algum outro computador. O problema pode ser resolvido em partes, utilizando o anel duplo, trafegando dados em duas direções de rede. Porém, se dois pontos foram desconectados, pode-se chegar à situação de duas redes isoladas. Outra topologia, estrela. Uma rede organizada em forma de estrela possui um nó centralizador. Esse é um dos modelos mais utilizados, pois um nó pode estar desconectado sem interferir no resto da rede. Porém, o centro é o ponto crítico. Estrela estendida. É utilizado em situações como em universidades multicamp, em que um nó central é a conexão principal. Malha. A conexão em malha é um modelo da internet em que encontramos vários nós principais, mas também várias ligações entre diversos nós. Pilhas de protocolos, TCP/IP ou OSI. O modelo TCP/IP é o padrão utilizado nas redes, mas em rede privada mesmo o TCP/IP sendo padrão. Principais protocolos. Aquelas foram as pilhas de protocolo, agora os principais. HTTP é uma transferência de hipertexto. O hipertexto consiste em um arquivo no formato HTML. HTML é um arquivo que pode ser gerado por qualquer editor de texto. HTTPS. Diferença entre o HTTP é apenas a segurança. Pois assim como o HTTP serve para visualizar o conteúdo multimídia. A diferença é que o HTTPS utiliza um processo de criptografia, garantindo um sigilo entre o usuário e o servidor. Por isso, para que isso aconteça, são usados os protocolos TLS ou SSL. Outro protocolo, FTP, ele realiza o download ou upload de um arquivo na rede. Firewall. O firewall pode ser software, hardware ou ambos. Ele é responsável por monitorar as portas de rede do computador, permitindo ou negando a passagem de dados na rede, seja na entrada ou na saída. Tipos de rede: internet, intranet e extranet. Internet é a rede mundial de computadores, certo?
e ela é definida como uma rede pública a qual todos com computador e servidor de acesso podem conectar. Intranet é uma rede empresarial, uma rede corporativa, é uma rede privada, certo? Possui controle de acesso e é restrito somente a pessoas autorizadas. Ok, temos agora uma extranet, é parte de uma intranet e é disponibilizada por meio da internet. É usado quando duas empresas distintas, intranets, possuem um sistema em comum. Acessam apenas parte de cada uma das intranets. O VPN é a forma de criar uma intranet entre localizações geográficas distantes. Emprega-se o processo de criptografar nos dados antes de enviá-los por meio da internet. E quando o dado chega na outra, passa pelo processo de descriptografia. Esse processo também pode ser chamado de tunelamento. E a VPN é usada também porque tem um gasto menor do que usar cabos. Padrões de infraestrutura. Correio eletrônico. O e-mail é uma forma de comunicação assíncrona, ou seja, no momento de envio apenas o emissor precisa estar conectado. Temos o webmail, é uma interface de acesso para o e-mail via browser, navegador da internet. Usa-se o protocolo HTTP ou HTTPS para visualizar as páginas da internet. O webmail é uma forma de ler e escrever e-mails, dificilmente citado como forma de enviar e receber. Cliente de e-mail é um programa específico para enviar e receber mensagens de e-mail. É necessariamente instalado no computador do usuário e usam protocolos específicos. Os protocolos utilizados pelos clientes e-mail para envio é o protocolo SMTP, certo? Mesmo que a mensagem de e-mail possua arquivos anexos a ela, envia-se por SMTP, assim o protocolo FTP não é utilizado. Já para recebimento, pode optar em utilizar o POP ou o IMAP. O protocolo POP tem como característica baixar as mensagens de e-mail para o computador do usuário e são apagadas do servidor. E as mensagens que o usuário está lendo são necessariamente em seu computador. Pode configurar para manter cópias no servidor. Atualmente o protocolo POP está na versão POP 3, certo? O usuário necessita estar conectado com a internet para baixar as mensagens. É possível que ele se desconecte e mesmo assim leia seus e-mails, certo? E para enviar as mensagens ele precisa se conectar novamente. No protocolo IMAP, acessar as mensagens de um e-mail que residem no servidor de e-mail e é necessário estar conectado à internet. Temos o spam, por fim, que é para divulgar propagandas por e-mail, certo? O URL é o endereço que identifica o site, um serviço, ele é dividido em domínio, em protocolo IP, certo? Que é o endereço que seja localizado na rede, pode ser o IPv4 ou IPv6. O IPv4 é formado por 4 grupos de 3 dígitos. O IPv6 ele está substituindo gradativamente o IPv4 e ele possui 8 grupos de 4 dígitos hexadecimais. Certo? Tem a DNS também no processo de URL, que é responsável por traduzir um domínio para o endereço IP do servidor que hospeda. Certo? E navegadores agora são programas que permitem acessar páginas da internet, como Google, Explorer, Mozilla. E temos alguns conceitos de tipo de dado de navegação nos navegadores. Temos o cache, que é o armazenamento temporário, certo? E depois que baixado a mensagem, ele atualiza, carrega mais rápido pela segunda vez. Temos o cookie, que são pequenas informações no computador do usuário, e dados de formulário. São necessários para preencher um formulário. Quando o cliente for preencher, ele já dá a sugestão de preencher automaticamente.
E por fim, alguns conceitos relacionados à internet, motores de busca, Google, por exemplo, Bing, eles já vêm integrados em navegadores atuais, né, alguns, e devido a isso pode digitar os termos diretamente na barra de endereço, ao invés de ter que acessar previamente o site de motor de busca. Temos a busca avançada, tem como a gente filtrar melhor, como por exemplo digitar o sinal de menos antes, antes da palavra, certo? Sem espaço entre o sinal e a palavra, para que a pesquisa evite tal termo, certo? Acredito que seja isso. Pode ser também definir o tipo de arquivo que você quer. File type, dois pontos e escreve. Você pode escolher o formato de arquivo que você quer ter. Ok. Deixa eu ver mais. É isso. Por fim, temos tipos de busca. Temos o chat, que são online simultaneamente. Ambos os interlocutores têm que estar conectados. E temos o fórum. Não precisa estar conectado todo mundo ao mesmo tempo. Até porque as mensagens ficam disponíveis para acessar futuramente. E existem muitos fóruns fechados que precisa ter convite ou mediante aquisição. E o Moodle, por fim, é uma ferramenta utilizada pelo setor público e também privado para dar suporte ao EAD.